O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Sentarem-nos, por favor. Quando nós nos preparamos para ir à Santa Missa, que é o nosso compromisso dominical, né? E aqui o compromisso de vocês começa antes, né? Começa já nas vésperas, no sábado à noite, já é dia de adorar a Deus. Nós fazemos isso para prestar o nosso culto ao Senhor. Os mandamentos da lei de Deus, dentre eles o terceiro mandamento, diz que é preciso guardar o domingo e as festas de guarda. Guardamos esses dias com o nosso proceder, o nosso culto a Deus, sobretudo, com o descanso merecido, não nos dedicando a trabalhos manuais, não também fazendo com que nosso dia seja inteiro dedicado ao trabalho, claro que na medida do possível, né? Também precisamos levar em conta a realidade, a necessidade de cada pessoa, e nós fazemos isso sobretudo para cumprir aquilo que Deus nos coloca no primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. De fato, o primeiro mandamento, ele é aquele que puxa todos os outros. As tábuas da lei, nós temos duas tábuas da lei. A primeira tábua da lei tem 3 mandamentos referentes a Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda. E a segunda tábua da lei começa com o 4º mandamento e vai até o 10º. Todos eles dizem respeito ao próximo, aos nossos irmãos, o amor aos irmãos. Por isso Jesus disse que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, amar o próximo e amar a si mesmo estão na segunda tábua da lei. E Jesus hoje é encurralado aqui pelos fariseus neste evangelho. Eles tentam armar uma cilada para Jesus, uma armadilha, como o próprio Jesus já intui. Eles fazem uma pergunta que querem fazer com que o Senhor Jesus caia nela e que ele possa ele mesmo se condenar pelas suas palavras. Eles estão então dividindo aquilo que é de Deus e aquilo que é do mundo. Eles pensam que Jesus vai então escolher um lado. Na resposta ele terá que escolher um lado. É justo pagar o imposto a César? Então Jesus responde com esta sentença que fica para a história. Claro, o Senhor é todo-poderoso e tem toda a sabedoria para isso. Ele deixa-nos então esta sentença: dar a Deus o que é de Deus e dar a César, dar ao mundo, dar aos poderes humanos aquilo que é de César. E nós sabemos que esta frase ela não pode ser dita separadamente,
porque se nós dermos somente a Deus, nos desligando das coisas do mundo, então nós não estaremos cumprindo isso que Jesus está nos respondendo aqui. Nós estaremos caindo na mesma cilada que os fariseus queriam que Jesus caísse. E se ao contrário nós também favorecermos somente aquilo que é do mundo, cumprirmos aquilo que é do mundo, nós não estaremos dando a justiça devida àquilo que é de Deus, né? A justiça que deve se fazer com relação às coisas divinas. As duas tábuas da lei, em relação ao amor a Deus e ao próximo, estão unidas, estão plenamente unidas, não podem se separar. Mas o que é que nós, como seres humanos, o que é que nós podemos dar a Deus? Deus não precisa de nada, Deus já é Deus. O nosso mundo descrente e ateu procura espalhar as notícias assim como a ideia racionalista que vai dizer: mas quem criou Deus? De onde veio Deus? Às vezes até uma criança pode ter essa ideia já. Então a gente pode quebrar isso facilmente, claro, se a pessoa também quiser, né, acolher, porque Deus não foi criado. Se ele tivesse sido criado, ele não seria Deus. Aquele que o criou seria Deus. Então, se formos voltar sempre assim, nós voltaremos sempre a um princípio. O princípio de tudo é Deus. Ele não tem princípio. Ele é a origem de todas as coisas boas. Sim, Deus criou tudo bom, belo e verdadeiro, porque tudo provém dele, que é bondade, que é beleza, que é verdade. Nada que vem de Deus é mal. Há um mistério que é um mistério do mal no mundo e que nós não sabemos decifrar. Porque é que os homens e os anjos escolhem o mal? Sabemos que é pelo livre-arbítrio, mas nós não podemos compreender esse mistério do mal. É como a escuridão, que é a ausência de luz. O mal é a ausência da bondade de Deus que nos fez. Nós podemos fazer isso, temos liberdade para escolher, como os anjos também tiveram a liberdade deles para escolher o mal, tornando-se assim demônios. Então, o que é que nós podemos dar a Deus, se Ele já é Deus, se Ele já tem tudo? Como é dar a Deus o que é de Deus? É dar a Deus tudo. Ou seja, diante de Deus nós temos duas atitudes, em resumo: a adoração e a obediência. Nós devemos a Deus só isso. Mas eu dou a Deus o meu dízimo. Não, Deus não precisa do nosso dízimo. Eu dou a Deus o meu sacrifício. Não, Deus não precisa do meu sacrifício. Eu dou a Deus então o meu amor. Deus também não precisa do meu amor. Ele já é amor. Ele já fez todas as coisas, não precisa do nosso dinheiro, do nosso sacrifício. O que é que Deus espera então de nós? A nossa adoração primeiro. Que nós coloquemos Ele em primeiro lugar. A idolatria consiste justamente nisso, irmãos, em colocar outras coisas ou outras pessoas no lugar de Deus. E isso não é tão difícil de acontecer. Quando a gente confessa, se a gente vai confessar um pecado contra o primeiro mandamento, a gente vai confessar então um pecado de idolatria. Então não é algo tão banal, né? Porque todos os mandamentos se referem ao primeiro mandamento. Mas diretamente ofender a Deus pelo primeiro mandamento é ofender com o pecado de idolatria, de superstição, de irreligião, de ateísmo e por aí vai, né? Os tipos de pecado que o catecismo vai nos falar tão bem. Quais são os pecados contra o primeiro mandamento? Nós devemos a Deus primeiro a adoração e em segundo lugar devemos a obediência. A obediência porque Ele nos deu os mandamentos. Deus disse para nós como é que nós devíamos andar, não porque Ele é um tirano, um carrasco, não. O mal não vem de Deus, lembremos-nos disso sempre. O diabo quer nos fazer crer que Deus é mau. Deus não é mau, o mal não pode vir dele. O mal é escuridão, o mal é a ausência do bem. Deus só tem o bom, o belo e o verdadeiro.
Só isso, ou tudo isso, provém dele. Então, nós precisamos obedecer a sua voz, obedecer os mandamentos, sermos filhos obedientes. Lembremos também que nós precisamos obedecer às autoridades constituídas por Deus. O Senhor Jesus vai dizer lá no dia do seu julgamento diante de Pilatos: nenhuma autoridade te seria dada se não fosse dada pelo meu Pai do céu. Toda autoridade é uma autoridade espiritual, meus irmãos. E nós devemos, pelo quarto mandamento, nós devemos o respeito e a reverência e a obediência às pessoas que estão acima de nós, começando pelos nossos pais. Quando nós somos pequeninos, nós devemos a obediência e a reverência. Quando nós somos grandes, nos tornamos adultos, nós devemos então a reverência aos nossos pais. Nós devemos a eles a honra devida, o cuidado, quando nossos pais precisam de ajuda financeira, de ajuda espiritual, qualquer tipo de ajuda. Enfim, nós precisamos honrar as autoridades, por piores que elas sejam. Mas hoje nós vivemos num mundo de más autoridades, de pais que são, desculpe a palavra, muitas vezes são bananas, não comandam as suas casas. Os homens têm uma grande deficiência na nossa cultura, que é acusada de patriarcal pelos inimigos da igreja, os inimigos da fé, mas a nossa cultura é extremamente contra o patriarcado. E o pai, o homem, é aquele que revela a face de Deus Pai. Assim ele deve proteger a casa, ele deve amar os seus, deve dar a vida, deve prover os bens necessários. O homem tem força para isso, força física e também espiritual, porque nós somos corpo e alma e não estamos separados um do outro, o corpo e a alma, nós somos um complexo. Assim, então, nós precisamos e devemos ao dever da obediência também a essas más autoridades, porque Deus permitiu essas autoridades. Também as autoridades civis, os políticos. Nós devemos obediência à autoridade religiosa, ao padre, ao bispo. Nós devemos reverência a essas pessoas. Mas como é que eu faço então, se aquela pessoa a quem eu devo obediência no quarto mandamento, ela descumpre o primeiro ou qualquer um dos outros mandamentos? Então, São Pedro vai nos ensinar lá nos Atos dos Apóstolos: antes obedecer a Deus do que aos homens. Por isso nós devemos a honra, a obediência, sobretudo a Deus, aos mandamentos de Deus. E se os nossos pais, por exemplo, nos mandam, sobretudo quando nós somos pequenos, se eles nos mandam fazer alguma coisa contra um dos mandamentos da lei de Deus, por exemplo, o pai que manda o filho roubar, ou o pai que manda o filho matar, ou o pai ou a mãe que manda o filho mentir, levantar falso testemunho. Ah, meu filho, então a pessoa lá veio cobrar aqui, fala lá que a mãe não está em casa, tá? Está ensinando a mentir, O filho é obrigado a mentir? Não. O filho não é obrigado a obedecer quem desobedece a Deus. Na verdade, o filho é obrigado a desobedecer quem desobedece a Deus. E assim todos nós. Se as autoridades civis, religiosas, os nossos familiares, se eles desobedecem diretamente os mandamentos, nós devemos desobedecer, porque antes obedecer a Deus do que aos homens. Diante de Deus é que nós vamos prestar contas no dia do nosso juízo. Tem gente que tem medo do juízo final, Ai, está chegando o juízo final, fim do mundo, padre, todos esses sinais aí. Mas está chegando o juízo particular também. O juízo particular é no momento que a gente morre. Fechou os olhos aqui, já está no tribunal, lá na eternidade. Não é para o céu que a gente vai, não. É para o tribunal. Primeiro de tudo é o julgamento. E lá no julgamento, então,
ali será dada a sentença para onde nós vamos, o céu ou o inferno. O céu ou o inferno. E se for para o céu, temos ainda a misericórdia chamada purgatório, para aqueles que ainda não estão plenamente preparados. Então é diante de Deus que nós vamos prestar contas no nosso juízo particular. É a Ele que nós devemos contas agora também da nossa vida. Como temos andado com os mandamentos, como temos obedecido ao nosso Pai do céu. Dar a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. De nada adianta cumprir todas as leis humanas, como os protestantes muitas vezes acham, que se eles cumprirem toda a lei civil, tudo bem. Então o governo aprova o aborto, pode abortar. E o governo aprova então o casamento de pessoas que não é segundo a lei natural de Deus, então pode fazer, eles vão aprovar. Eles pensam assim, muitos protestantes pensam assim. E se a lei civil aprova o divórcio, então eles falam, então tudo bem, o divórcio é permitido. Mas Jesus mesmo disse que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração das pessoas, não por causa do amor de Deus. Esta lei não vem do coração de Deus. Esta lei não é boa, é uma lei má. A lei do divórcio não é uma lei boa, não vem de Deus. E todas essas outras que citei, e muitas outras que nós pagamos os políticos para ficarem fazendo leis iníquas muitas vezes. Graças a Deus tem algumas pessoas boas lá, lutando como Daniel na cova dos leões, meio à política. Tem alguns cristãos corajosos ainda. Que o Senhor Deus venha nos dar a sua paz, a paz ao mundo, e sobretudo voltemos o nosso coração para Ele, que é autor de todas as coisas, e sejamos filhos obedientes, adorando a Deus, colocando em primeiro lugar em nossas vidas e no mundo. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.